Olá, pessoal. Continuando a gravar aqui Geografia Política, agora a gente fala do Extremo Oriente, que é essa região na Ásia, né, formada pelo leste da Rússia, pela Mongólia, pela China, pelas duas Coreias, pelo Japão e por Taiwan, tá, que está aqui. Em primeiro lugar, relacionado a essa região, a gente pode falar dos tigres asiáticos, né? E aí a ideia é que geralmente as pessoas acabam naturalizando que os tigres sejam asiáticos. Mas na época de desenvolvimento dos tigres asiáticos, né, por exemplo, na década de 60, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil e hoje a Coreia do Sul é um país desenvolvido e o Brasil está longe disso, né? O que acontece? Por que os tigres eles são asiáticos? A gente naturaliza. Não é porque oriental tem olho puxado e que tem olho puxado está predestinado, né, a ser desenvolvido ou a saber matemática. Não é isso. Tá? A gente tem que lembrar que o desenvolvimento econômico ele é uma questão política. Né? E por conta da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, vão intervir diretamente no governo japonês. O Japão está aqui, né? Dá um zoom no Japão. E o Japão vai, ao longo das décadas, vai se tornar a segunda maior economia do mundo, tá? E essa segunda maior economia do mundo, ela vai se expandir para outros territórios, tá? Tem o livro do Arrighi, O Longo Século XX, ele vai falar de como esse capital japonês ele se estende para esses países, tá? E além disso, tem um fator político, né, para o desenvolvimento desses tigres asiáticos, que é a presença dos países comunistas, né? O Japão, que é a segunda, vai se tornar a segunda maior economia do mundo, né? Ela está cercada pela então União Soviética, aqui ao norte, pela China, que é comunista, pela Mongólia, que também é comunista, a Coreia do Norte é comunista, e aí a guerra das duas Coreias é um fator geopolítico importante. O Vietnã é comunista, a Camboja é comunista, Laos é comunista. Enfim, essa região, né, ela era formada basicamente por países comunistas, socialistas comunistas, tá? E o desenvolvimento econômico do Japão, ele vai fazer com que essa haja, né, uma complementariedade dessas economias em territórios próximos e que servem de vitrine para o anticomunismo. Né? Quais são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, né, que está aqui, deixa eu dar um zoom para ver bem, que aí aparece no Google, né, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, né, que é aqui, né, um território bem exíguo, e a gente está vendo agora recentemente o conflito político em Hong Kong, né, entre maior ou menor autonomia em relação ao regime de Pequim, e o outro tigre asiático é justamente Singapura, que eu tinha falado, Singapura está aqui, que eu havia falado na geopolítica, no panorama do Sudeste Asiático. Deixa eu diminuir o zoom. Então, esse desenvolvimento, né, de complementariedade da economia japonesa, ele vai ocorrer nesses territórios que são mais próximos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura aqui embaixo, tá? E obviamente isso tem um fator político muito grande, tá? Porque é a rivalidade entre o bloco ocidental, o bloco americano e o bloco socialista, né, aqui ele alcança uma magnitude maior, porque praticamente todos esses países do continente que cercam o Japão, eles são comunistas.
tá? Exceção da Coreia do Sul. Mas houve a Guerra da Coreia na década de 50. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Tá aqui. Essa guerra, ela é uma tentativa de os Estados Unidos manterem controle e influência em algum trecho do continente, tá? E aí, inicialmente, a Coreia do Norte é a área mais desenvolvida por conta do desenvolvimento da indústria, enfim, da mineração. O norte era mais desenvolvido. O norte, ele avança sobre o sul, tá? E os Estados Unidos intervêm militarmente e expandem não, né? Tomam um controle desse território que o norte estava tomando controle de fato na guerra. A China depois vai intervir também, né? A União Soviética também, para poder evitar, né, que houvesse a presença norte-americana tão ali na vizinhança, e o limite vai ser depois o paralelo 38, e as Coreias estão divididas até hoje, tá? Então, lembrem-se sempre, né, que a gente não pode naturalizar o desenvolvimento econômico, tá? Há questões políticas, né, bem claras, bem vinculadas a esse desenvolvimento, tá? Então, os tigres asiáticos, eles são, de certa forma, uma vitrine para o desenvolvimento capitalista numa área controlada pelos comunistas. Vou colocar o norte aqui certinho. E aí aqui a gente tem a China, né, a Mongólia. Durante um tempo, o regime soviético e o chinês vão ser próximos, e aí haverá uma ruptura entre o comunismo soviético e o comunismo chinês, tá? E essa ruptura, ela tem influência, ela chega até mesmo como modelo, né? Modelos distintos de revolução, né? O modelo soviético é diferente do modelo chinês. O modelo chinês se vincula passa, né, pela revolução no campo, enquanto que o modelo soviético, ele se inicia pelo modelo industrial, tá? E isso tem influências nos partidos comunistas do mundo inteiro. É por isso que o Brasil, inclusive, tem 2 partidos comunistas, tá? Esse cisma sino-soviético vai ter implicações, né, nas relações internacionais. E a gente tem que lembrar também que, a partir da década de 70, com a aproximação dos chineses com os norte-americanos, Taiwan, que durante um tempo era o regime que representava a China no Conselho de Segurança da ONU, né, Taiwan sai e passa a ser a China comunista, tá? A China, ela tem algumas regiões autônomas que, deixa eu mostrar aqui, a Mongólia Interior é uma região autônoma, Ningxi é uma região autônoma, o Xinjiang, que é o nome, né, imagino, chinês, porque pode ser conhecido como Xinjiang Uigur, que é essa região aqui, a noroeste, desculpa, e o Tibete, tá, que são territórios que foram anexados desde a década de 50 pela China comunista, tá? Alguma dúvida até aqui?